Deixa eu ver se dá um 6. Foi quase. Olá, meu querido, olá, minha querida. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Quero te convidar a resolver essa questão maravilhosa junto comigo, que caiu no ENA, que é o Exame Nacional de Admissão do Profimate, do ano de 2015. Para que seja uma exploração mais completa da questão, eu vou te trazer três soluções possíveis que são caminhos que a gente pode percorrer. O caminho mais simples, o caminho mais ou menos, o caminho mais difícil, e ao final eu vou fazer uma dedução de como a gente pode encontrar uma fórmula geral. Eu sempre gosto de fazer essas coisas. Se for algum problema padronizado, criar uma fórmula. Eu gosto de fazer isso. Então, sem perda de tempo, vamos lá. Um restaurante vende suco e refresco de uva, que são preparados misturando um concentrado com água na razão 1:2, no caso do suco, e de 1:5, no caso do refresco. Para preparar 6 litros de refresco, a que volume de suco devemos acrescentar água? Matheus, como assim preparar 6 litros de refresco, volume de suco? Vamos anotar as informações? Antes de seguir qualquer percurso aqui. Do suco, a gente tem o quê? Razão 1:2 de água e concentrado. No caso, é a ordem inversa, né, Matheus? Concentrado primeiro, já que a questão diz concentrado com água. Concentrado e água, nessa ordem. E no caso do refresco, a gente tem 1:5 de concentrado, tô atento agora, e água. O que foi que ele mais deu? Preparar 6 litros de refresco. E aqui volume de água. Volume de água ao suco. Que ele disse aqui, ó. Volume de suco que devemos acrescentar. O volume de suco. O volume de água ao suco. Aí eu quero saber isso. Até não ajudou tanto assim não. A gente vai usar essas informações. Método 1. É o mais simples, então pode relaxar aí. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma forma intuitiva, uma forma simples da gente enxergar isso. Vou fazer do refresco primeiro, mas tanto faz a ordem. Refresco. Como assim? Eu tenho um concentrado e 5 partes de água. Então, um concentrado e 1, 2, 3, 4, 5 de água. Legal, bacana. E olha que interessante. A questão disse preparar 6 litros de refresco. Opa! Então, isso aqui tudo, quando eu fizer essa mistura aqui, açúcar, tempero e tudo que é de bom, não, brincadeira, é só concentrado e água, eu vou ter 6 litros. E como isso aqui são a mesma proporção, ou seja, são a mesma quantidade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos que vão dar 6 ingredientes que vão dar 6 litros. Então, cada ingrediente vai dar quanto? Perfeito. 1 litro. Então, aqui eu vou ter 5 litros de água e 1 litro de concentrado. Legal, bacana. Vamos para o suco. Para o suco a mesma coisa, só que aqui é 1:2. Então, é um concentrado ótimo e 2 partes de água. Como a quantidade de concentrado é a mesma que vai para o suco, então o litro de concentrado aqui vai ser o mesmo litro aqui. O que isso significa? Que vai ser exatamente isso. Porque se fosse 2 litros de concentrado, eu dobraria a minha receita, que no caso seria CC
o A e o A, e o A e o A de novo. Então, dobraria. No caso, como é só 1 litro, ótimo, bacana. Meu querido, minha querida, se aqui é 1 litro, os demais também vão ser 1 litro, já que é a mesma quantidade. Logo, qual é o total de litros que eu tenho aqui? Eu tenho os 3 litros de suco. Ótimo, ótimo, ótimo. O que é que ele pergunta? Qual o volume de água que eu vou acrescentar ao suco? Para quê? Para que esse suco vire um refresco. Repara aqui, ó. 6 litros de refresco. Aqui, volume de suco, devemos acrescentar água. Então, eu quero saber, para preparar 6 litros de refresco, quanta água eu preciso colocar no suco para isso acontecer. Olha só que bonito aqui, muito simples agora. Concentrado, concentrado, água, 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 água. Faltou quantas águas para completar o suco? Mateus, faltou 1, 2, 3. Acabou o problema. 1, 2, 3. Repara que com isso fica a mesma quantidade do refresco. Então, problema, resposta final: 3 litros de água. E que seria o item B de casa. Ops, digo B de bola. Bacana demais, sim ou não? Relaxa, não vai embora, não me deixa aqui ainda não. Que ainda tem um método 2. Vamos evoluir os degraus porque isso aqui é muito bonito. Quando a gente entende vários caminhos, a gente expande nossa mente com várias opções de pensar. Então vamos para o método 2 aqui. Para o método 2 a gente vai exigir uns cálculozinhos a mais. A gente vai escrever a partir do suco. O suco é o quê? Eu fiz uma parte de concentrado para fazer o suco e 2 partes de água. São quantas partes aqui, meu querido, minha querida? Perfeito, 3 partes. E aqui o refresco. Ah, Mateus, lá disse que é um concentrado e 5 de água. Correto. E são quantas partes? Mateus, de cabeça. 6 partes. Muito bom. Eu vou precisar de algumas informações para encontrar quanta água eu vou precisar. Primeiro, o X, que é o volume do suco. Bacana. E eu vou precisar da água. E como é que eu vou encontrar a água? Meu querido, se eu vou preparar 6 litros de refresco e eu só quero acrescentar água no suco para que ele fique essa quantidade, então basta eu pegar 6 e subtrair por X, que é o suco. Vamos pensar o seguinte: eu tenho um suco, eu vou precisar acrescentar água para obter o meu refresco. Sim ou não? Então, a água vai ser o quê? Vai ser o refresco, que é os litros, que são 6, que a questão deu, 6 litros de refresco, menos, passei para o outro lado negativo, X, que é o nosso volume de suco. Ficou claro isso? E aqui é a quantidade de água. Sabendo disso, agora eu vou atrás do concentrado. Então, eu quero saber quanto concentrado eu precisei para preparar esse refresco de 6 litros. Meu querido, qual é a fração que corresponde ao concentrado no refresco? Mateus, eu tenho 1 parte de concentrado no meio de 6. De um total de quantos litros de refresco? Mateus, a questão disse que é 6. Multiplicando, dá quanto? Isso, 1 litro. É belo ou não é isso aqui? Agora olha que interessante, essa quantidade de concentrado vai ser a mesma do suco. Então vamos encontrar o suco, nosso suco X. Vamos usar o concentrado, já que a gente sabe essa informação. Qual é a fração que corresponde ao concentrado no suco? Mateus, é 1 parte no meio de 3, que é o total. De qual é o volume de suco?
Mateus, é x, porque eu não sei. E repara que quando eu pego a fração do concentrado e multiplico pela quantidade de suco, eu vou ter o concentrado em si, que o concentrado é 1. Por que, Mateus, é 1? Porque o concentrado que eu vou utilizar no refresco é o mesmo que eu vou utilizar no suco, porque eles vão ter a mesma concentração, certo? 1 vezes x dá x sobre 3 igual a 1. Fazendo aquela multiplicaçãozinha maravilhosa cruzada. Não se esqueça que aqui tem 1. 1 vezes x dá x. 3 vezes 1, 3 litros. Tadam! Mateus, tem mais método. Como eu disse, a ideia aqui é expandir seus horizontes com esses métodos interessantes. E eu ratifico de novo que a última parte que eu vou comentar vai ser a mais legal. Rapaz, Matheus, eu gosto de fazer vídeo longo, né? De fato, eu gosto. Então, vamos lá. Método 3, para a gente finalizar essa etapa aqui de resolução e ir para depois a generalização. Método 3. Para o método 3, vai ser uma coisa mais sofisticada. A gente subiu os degraizinhos e a gente fez o mais simples. É só desenhar a figurinha e ver quanto está faltando de água. Essa aqui que vai utilizar o concentrado a nosso favor. Assim, faltou concluir, né? A quantidade de água é 6 menos x. Obrigado por me avisar. Então, 6 menos o x, que é 3. Esse 3 aqui, ele é o suco, tá bom? E eu quero saber a quantidade de água. 6 menos 3, 3 litros. E vou lá minha resposta. Faltou isso. Ah, Matheus, quer dizer que essa quantidade vai ser sempre a mesma? Não vai ser. Aqui é porque foi coincidência, tá bom? Mas sempre tem que fazer esse continho final. A quantidade de refresco menos a quantidade de suco para encontrar água. Bacana. Vamos voltar para o método 3. Suco. Eu tenho um concentrado sobre 1A, que é a água. O concentrado é 1 sobre 2. E o refresco, Matheus? O refresco é um concentrado sobre A, que é 1/5. Esse 1 facilita bastante. Lembre-se que a questão disse o quê? Que o refresco, ou seja, se eu somar esses ingredientes, eu vou ter 6 litros. Então, vamos utilizar essa informaçãozinha a nosso favor. Para isso, eu vou utilizar um método aqui que é o seguinte. Eu vou deduzir ele na prática, tá bom? 1/5. Qual é a divisão? Quanto é que dá esse carinha? Matheus vai dar um valor que é 0,2. Como eu tô com preguiça de botar um monte de número, eu vou chamar de K. Mas faz sentido, não é? Isso aqui vai dar um valor. Só que eu tô com preguiça de colocar ele, eu coloquei um K para representar. Tá bom? Então, eu tenho essas duas igualdadezinhas aqui, ó. E eu vou usar elas. C sobre A igual a K. Multiplicando cruzado. C igual a K vezes A. E essa outra aqui. 1/5 igual a K. Ou seja, 1 é igual a K vezes 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses dois carinhas. Beleza. E o que eu vou obter então? C mais 1, que é igual a... Vou botar o K em evidência. A mais 5. Então, meu K, na realidade, ele é o quê? C mais 1 sobre A mais 5. Certo? Beleza. Matheus, e o que isso significa? Olha que isso aqui é bonito demais. Esse valor aqui, ó, eu posso escrever ele como sendo o quê? O de cima somando com o de cima e o de baixo somando com o de baixo. Isso aqui é bonito demais, ó. C mais 1, olha que lindo. A mais 5. Só que eu não vou... Isso aqui é um fato. Só que eu vou utilizar outro. Eu vou brincar com esse carinha ali. Como eu quero saber um valor ou de C ou de A, eu vou isolar, por exemplo, C.
C é igual a A sobre 5. Mateus, já achei isso. 5 vezes C dá 5C. A vezes 1 dá A. Esse 5 passou dividindo. Bacana. E eu vou utilizar esse fato aqui que a gente acabou de brincar. C mais A, ou A mais C, tanto faz. Aqui eu não estou vendo, mas tem 1. 1 mais 5, tcharam, 6. Só que o A mais C é o do refresco, tcharam, 6 sobre 6, que é 1. Bateu tudo isso para dar 1? Esse 1 é meu concentrado. E essa quantidade eu vou jogar lá no suco. Suco é C sobre A, só que o C é 1, que é o meio. Ou seja, meu A vai ser 2. Então, a quantidade de suco, ela vai ser o quê? A mais C, 2 mais o 1, que é 3. E para finalizar, vou fazer a continha de menos. A quantidade de água necessária para o suco é o quê? A quantidade de litros do refresco dada menos 3, que é o suco. 6 menos 3, 3 litros. Ixi, eu tava fazendo a conta aqui todo empolgado, mas subi aqui, acredito que esteja dando para ver. Meu querido e minha querida, eu quero agradecer sua presença até aqui. Acredito que vai ser meio difícil você ver até o final, a partir de agora, porque o negócio, se essa parte aqui resolutiva já estava meio amarga, a outra vai ser um pouquinho ainda mais, mas vai ser interessante. Eu vou tentar deduzir uma fórmula a partir desse problema para qualquer valor que ele vai dar aqui, um valor inteiro, eu vou conseguir resolver esse problema com a fórmula. Então, vou preparar uma folha aqui e vou fazer essa dedução. Chegamos à parte que eu tanto desejei. Ah, Matheus, me deu um susto, só tem letra aí, parece um texto. Vou tentar te explicar aqui. Esse A pode ser qualquer coisa, pode ser um suco Tang ou refrigerante, enfim. Tendo essa característica, uma fraçãozinha C sobre A, um concentrado sobre A, que vai ter dois valorizinhos aqui, K1 e o K2. Me esqueci de dizer que tanto o K2 e o K4 tem que ser diferente de 0. Para ter sentido, todos tem que ser diferente de 0, né? Mas enfim, esse detalhe aí tá ótimo, beleza. Então aqui também, para ter sentido o meu problema. De fato vai funcionar com 0, mas enfim. Exceto esse e esse carinha, não pode ser 0. Porque é aquele negócio, indeterminação e tudo mais. Beleza, então vou ter, pode ser um suco aqui e um refresco aqui. Aqui vai ter os valores. A questão ela vai te dar uma quantidade de litros, por exemplo, de B. Então vou fazer isso. Então ele te deu essa quantidade de refresco aqui, vai ter, por exemplo, 6 litros, igual o problema disso, só que aqui é M. Pode ser qualquer valor. No caso aqui eu generalizei para os reais, positivos, exceto 0. Aí a pergunta central é: quanto de A se precisa? De A aqui é a quantidade de água. Quanto de água se precisa aqui para que o A se torne o B? Para isso eu vou utilizar aquelas ideias do método 3, que é o seguinte: vou brincar com esse carinha aqui do B. Tudo bem? Tudo bem o que, Matheus? Problema brabo demais. K4 vezes C, estou multiplicando cruzado. K3 vezes A. Como ele deu esse M litros de B, esse M é o A mais C de B. Então eu preciso encontrar esse carinha para substituir aqui. Então vou ter que isolar tanto esse como esse. Então vou ter que fazer uma marimba aqui, que é o seguinte: vou isolar o C. Esse carinha eu vou escrever ele da seguinte maneira. Aqui eu vou deixar o K4 aqui, pequenininho.
E aqui eu vou escrever isso como sendo 1 sobre K3. Matheus, que coisa é essa? Eu estou escrevendo o seguinte, eu vou fazer com um número. Vamos supor que eu tenho 3 vezes 4. O que eu estou fazendo? Eu quero só o 4 aqui em cima. Então, eu vou pegar 4. Esse carinha eu quero passar para baixo. Mas se eu passar ele para baixo, vai ficar 4 terços. 4 terços altera o problema. Então, eu vou ter que passar ele para baixo 2 vezes. Vai ficar isso aqui. Aí você vai lembrar a fração de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você repara que isso é a mesma coisa. Então o que eu fiz? Escrevi esse carinha como o inverso do inverso. Beleza? Então ficou essa coisa aqui. Isolando C. Então vou ter A. Esse carinha aqui passou dividindo. Então esse carinha vai se chocar com o carinha de baixo. Então vai multiplicar, galera. K4 sobre K3. Lembra daquela brincadeira lá? Eu posso somar os de cima e somo os de baixo. Matheus aqui tem 1. 1 mais K4 sobre K3. Melhorando. Esse carinha é quanto? Matheus, eu acho que é M. Tcharam, M. Brincando aqui. Tudo mais, aquela coisa e tal. K3 mais K4 sobre K3. Ah, Matheus, isso aí é muita loucura. Vou brincar ainda mais. O C, ele vai ser o quê? Esse carinha passa para cima, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. K3 vezes M sobre K3 mais K4. Então, meu C, a minha quantidade de concentrado, é essa belezinha aqui. Bacana demais. Isso aqui é lindo. Matheus, e agora? Eu vou lá pro A e vou substituir. No lugar do C, eu vou colocar essa beleza aí, já que é a mesma quantidade de concentrado. Então, aqui vai ficar K3M sobre K3 mais K4 sobre A, que é igual a K1 sobre K2. Multiplica K1. Assim, ó. K1 vezes A. Esse K2 está multiplicando os carinhas lá de cima. Então, vai ficar K2 vezes K3M sobre esses carinhas aqui normais. Continua. Esse carinha passa dividindo. Ah, Matheus, vai se chocar nessa aqui. Então, aqui K2 vezes K3 vezes M sobre K1. Ele vai multiplicar toda a galerinha de baixo. Vou deixar assim porque, como é uma fórmula, vamos dizer, geral, para não poluir ela, beleza? Que o negócio já tá ficando com um monte de letra. Então, a quantidade de A, ela é o quê? Ela é o Azinho, que é a quantidade de água, mais a quantidade de concentrado. Quantidade de A eu acabei de achar. K2 vezes K3M sobre K1 vezes K3 mais K4 mais o concentrado, que é esse carinha aqui. K3 vezes M sobre K3 mais K4. Legal demais. Matheus, e como é que eu junto essas frações? Repara aqui. Aqui tem K3 e K4. Aqui K3 e K4. Você poderia pensar em MMC, mas é mais simples o seguinte. Como aqui está só sendo multiplicado por K1, e eu quero que isso aqui fique igual a isso, vou multiplicar em cima e embaixo por K1. Pelas nossas hipóteses, todos os valores estão diferentes de zero, então tá beleza. Então esse carinha eu só repito. Beleza. E o outro, faço essa multiplicaçãozinha. Aqui vai ficar K1, K3M. E aqui vai ficar o que a gente quer. É esse que a gente está buscando. Para fechar, repete o denominador e soma os numeradores. K2, K3M
mais K1, K3M sobre... Eita, deixa eu subir aqui. Repete o denominador. Com tranquilidade. Tranquilidade mais ou menos, né, Matheus? Eu ainda estou tentando me achar aí. E para fechar, para deixar mais bonito, eita, Matheus, mais brincadeira, esse carinha tá aqui, esse carinha tá aqui. Vou colocar ele em evidência. K3 vezes o M, parêntese. Arranquei o K3M, sobra Matheus K2. E aqui, quando eu arranquei, sobra K1. Então, posso escrever assim, na ordem crescente, ó. K1 mais K2. Bacana demais. Olha só, repetindo. Coloquei evidência K2. Coloquei evidência K1. Então, vai ficar K2 mais K1, que é a mesma coisa que K1 mais K2. Então, aqui vai ficar K1, K3 mais K4. Matheus, não acabou? Não. Falta só mais um detalhezinho. Então, a quantidade de A que faz o A implicar no B, ou seja, o C fica igual ao B, é o que? É a quantidade de litros de B menos a quantidade de A. E a quantidade de A é essa coisa aqui bacana. K3M, K1 mais K2 sobre K1 vezes K3 mais K4. A gente bota esse quadradinho quando demonstra uma coisa. Matheus, mas qual é a aplicação disso? Assim, na prática, primeiro lugar, não tem sentido você decorar uma fórmula desse tipo e levar, por exemplo, para o exame de Profimate, sendo que existe uma chance de nem essa questão aqui cair sequer. Essa aqui foi mais uma curiosidade para te mostrar aqui a beleza de demonstrar essas coisas e que as coisas às vezes estão escondidas e tem uma belezazinha por trás. Matheus, mas essa fórmula funciona mesmo? Funciona, viu? Eu vou tentar te mostrar aqui. Então, pra gente finalizar esse vídeo maravilhoso, vou dar uma pausa aqui para não ficar mostrando meu braço e... Voltamos ao início, como sempre ocorre. Vamos anotar as informações aqui. Do suco C sobre A, que no caso aqui é 1 parte para 2. Refresco. Ah, meu Deus. Eu vi tanto que já decorei. É 1 sobre 5. 1 para 5. E a quantidade de refresco dada é de 6 litros. Eu tenho as informações mais que suficientes para responder utilizando, tcharam, essa formulazinha que a gente deduziu aqui. Então, vamos responder. Então, portanto, minha resposta vai ser o quê? M menos K3M, K1 mais K2. Estou anotando a fórmula para tirar isso aqui do meio que está fazendo sombra. Sobre K1 vezes K3 mais K4. Beleza, ótimo. Você vai lembrar que aqui é o meu K1, aqui é o meu K2, aqui é o meu K3, aqui é o K4 e aqui é o ml, o ml lá. Ml é quanto? Matheus, é 6. K3 Matheus, é o 1. Vezes o M Matheus, é 6. Parêntese, K1 é isso. K2 é perfeito. K1, Matheus, é 1. Parêntese, K3 Matheus, é 1. E o K4 é 5. Agora olha que maravilhoso isso aqui. Chega a dar um arrepio. 1 mais 5. Matheus, 1 mais 5 é 6. Então aqui, meu querido, 6 em cima, 6 embaixo, está todo mundo multiplicando. Posso cancelar. Aqui vai dar quanto? Matheus, vai dar 3. 1 vezes 3 dá 3. E esse 1 dividindo, 3 dividido por 1 vai dar ele mesmo. Rapaz, isso aqui é lindo demais. Meu querido, minha querida. E é com essa resolução maravilhosa
30 minutos de vídeo, mas 30 minutos de vídeo bem investidos, com 3 métodos para você escolher e esse final deduzindo essa fórmula, que de fato funciona. Quero agradecer mais uma vez sua atenção até aqui, meus agradecimentos, e não se esqueça, uma frase do professor Pierluigi que guardo para sempre comigo: a cada coisa nova que a gente aprende, a gente se torna mais inteligente. Forte abraço e até breve.